Salve, salve, estudantes da segunda série do ensino médio, sejam bem-vindos à nossa aula do aprofundamento curricular, hashtag se liga na mídia. Eu sou o professor Mauro Farias, estamos aqui na atividade 5, que é a última atividade da unidade curricular, e a gente está prosseguindo agora, Laboratório de Produção Jornalística, atividade 5, desenvolvimento 2, é a segunda aula do desenvolvimento. Vocês sabem que a gente está agora no projeto aí, finalizando o projeto de jornalismo comunitário, que vocês devem estar aí empenhados na sala de aula, desenvolvendo os textos, revisando, fazendo todos os ajustes, escolhendo, e determinando qual que é o suporte em que vai se veicular do seu jornal comunitário. Então a gente aqui, de cá, a gente não consegue pôr a mão na massa como vocês, mas a gente vai fazendo o quê? Revisando, revisitando algumas etapas que são importantes para vocês e discutindo para, de repente, auxiliar aí no projeto final. Eu não estou sozinho, trouxe uma convidada que é uma queridíssima, a professora Ilana. Olá, professora de matemática, Sim. Mas sempre está envolvida em tudo, Ilana? Gosto do hashtag se liga na mídia. Olá, estudantes da segunda série. Vocês já devem ter me visto aí na aula da professora Mara, hashtag se liga na mídia. Você é sócia ela também, né? Gosto de ir aí frequentar as aulas da professora Mara e hoje aqui. Muito obrigada pelo convite. Para mim é ótimo, é um prazer. Eu já estive com você logo quando você começou também, já estive numa das primeiras aulas. Educação financeira, né? Foi, a gente falando de dinheiro, e eu não gosto de falar muito de dinheiro porque me dá vontade de ter dinheiro. É, né? É, dá vontade. E aí você fica falando muito de dinheiro lá, então é complicado. Mas aqui vai ser mais tranquilo, viu, Ilana? Vamos lá, hashtag se liga na mídia. Hashtag se liga na mídia. A gente está falando de jornalismo, o estudante então está trabalhando nessa questão do jornalismo comunitário. Por quê? Porque durante toda a trajetória a gente falou sobre como é importante as diversas vozes no jornalismo, E a gente sabe que no jornalismo hegemônico existe uma tendência a falar só das coisas centralizadas, Não se aprofunda muito sobre o que acontece na periferia. Então a gente tem aí o hashtag se liga na mídia trabalhando agora o jornal comunitário para, de repente, focar nessa voz da periferia. Então esse é o trabalho deles agora, tá? O objetivo da aula, vamos ver qual é o objetivo dessa nossa aula. Relembrar sobre a estrutura e a linguagem peculiares de cada um dos suportes midiáticos sugerido no mapa. Quando a gente fala o mapa aí para o estudante, é o documento que é o material que o professor tem aí para trabalhar a aula com vocês. Além de refletir sobre sua função social e propriedades interlocutoras. Então é importante isso. Quando a gente está falando de revisão, a gente falar sobre o quê? Revisão textual, o pessoal sempre pensa em parte gramatical, escrita, ortográfica, essa coisa. E aí a gente lembrar que não, tem que verificar o texto que você escolheu, qual é a função social dele, em relação ao suporte de veiculação também, qual é a função social, as propriedades interlocutoras, ou seja, as características que são próprias desse texto ou desse suporte, que geram aí a interlocução, com o público, com o leitor e Talvez quem eu quero atingir, quem vai ser meu leitor, quem vai ser aí... Você vai falar de blogs também, quem vai receber esse blog? E se você está fazendo certinho para atingir esse público, Exato. Porque às vezes você... Para não desviar o foco, Precisa ter foco. E a pessoa não é acessada. Muito bem. Vamos ver mais aqui, o conteúdo da aula, só para saber. É o blog e o vlog, que são dois suportes aí muito conhecidos, o podcast e o jornal impresso. A gente vai falar sobre esses 4 aí principais suportes que a gente pode trabalhar. E nos últimos 2, 3 anos eu comecei a acessar muito podcast. É muito bom, É ótimo. Acho que porque você pode fazendo outras coisas, Sim. Você não precisa estar ali, igual num filme ou numa televisão, estar conectado. Você pode estar ouvindo e fazendo aí, caminhando até chegar à sua residência, não é? E lembra quando... Eu gosto bastante de podcast. Que você, não sei se você é tão velha quanto eu sou, Eu não sou tão velho. Acho que é igual a idade. A gente está na mesma idade, Mesma faixa etária. Mesma faixa etária. E lembra quando a gente tinha essas coisas, por exemplo, em rádio? Eu tinha muito programa de rádio que às vezes você queria ouvir, você tinha que estar naquele horário certinho, Tinha que ser aquele horário, Ou então para gravar, quando surgiu Tinha jornalistas famosos que eu gostava de acompanhar na rádio, mas era sempre, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã. Entendeu? Não tinha como gravar. E hoje em dia a gente tem essa possibilidade com o podcast. Então, fica lá nossos estudantes, eles têm isso favorável. Favorável. É dessa geração, É dessa geração. E ele fica lá te esperando, Então, que nem você falou, você pode fazer enquanto você está fazendo
um outro fazer Ou aguardando seu. o mesmo transporte público, À eu ando noite. de transporte público, Isso. você coloca o fone de ouvido, você vai acompanhando, vai te distraindo e você vai pensando aí. O podcast realmente é ótimo, né? Eu acho. Então, Mas a gente... acompanho vários blogs também, viu? Blogs de tudo quanto é tipo, eu A acompanho. Ilana é conectada, totalmente conectada. Se liga na mídia. Se liga na mídia. É. Gente, então para começar, ó, eu trouxe o seguinte, para a gente entender um pouquinho o que é função social, tá? Eu tô meio perdido com as câmeras aqui, porque quando tá no geral é ali e quando tá aqui. Vamos lá. A função social do texto, né? Que a gente tá falando do texto nas linguagens geral. Aí a função social, eu trouxe o exemplo de tirinha, só para a gente entender. Então, Ilana, como é que fosse... Qual a ideia que a gente traz com esse negócio de função social, né? A função social das mídias deve, entre outras coisas, fomentar a criticidade dos leitores diante de assuntos relacionados à sociedade como um todo, Diante disso, como podemos interpretar essa tirinha? Então, ó, presta atenção, pode deixar na tela para eles entenderem, ó. A função social das mídias, e aí quando a gente fala das mídias, a gente está falando de todas, tá? A impressa, a televisiva, da internet, todas elas, a digital. A função delas é fomentar a criticidade dos leitores diante de assuntos relacionados à sociedade. Então, se o leitor ele está ali acompanhando aquela mídia, aquele assunto, ele tem que ser provocado a refletir sobre aquilo e ter uma crítica sobre aquilo. E quando a gente fala crítica, é um pensamento próprio, né? Uma análise, uma né? análise dele. Uma crítica, ela pode ser construtiva ou não, ela pode ser destrutiva. Mas ela parte disso, né? Ela parte de uma análise, né? Muito Precisa bom. ter isso. É isso. Então, a função da mídia deve ser essa, né? Deve ser essa. E aí, pensando que aquele texto ele tem que funcionar de alguma forma. Por isso que a gente fala função, né? Ok. E aí, pensar como que a gente poderia interpretar essa tirinha. Vamos pôr na tela de novo para eles verem? Ó, vamos lá, Ilana. No primeiro quadrinho, né, o personagem, e se eu não me engano, esse molusco aí, ele chama Mauro. Eu acompanho muito o bichinho de jardim, é maravilhoso. Eu acho que ele chama Mauro, eu não tenho certeza, mas acho que é isso. Ele está conversando ali com a Janinha. No Brasil de hoje, temos que estar atentos. Aí vamos para o próximo quadrinho. E nós não temos nada escrito porque Tarja. parece que a Joaninha está passando tarja, né? Em cima das escritas. E mais tarde, aí o Mauro vai falar uma coisa já com tarja também. E ele falou no segundo quadrinho e no terceiro. Aí a Joaninha fala, tirinha pronta para o Enem. Primeiro que essa tirinha ela é contextualizada, né? Sim. Então o estudante, para poder entender, ele vai ter que saber o contexto que estava ocorrendo quando foi produzida essa tirinha. Lembrar que as tirinhas são muito usadas no Enem, né? Elas são muito usadas no Enem. E eu gosto de tirinhas. Gosto. E é maravilhoso, né? Você fazer as coisas com tirinha é muito melhor do que aqueles textos enormes, né? Não estou aqui dizendo para os estudantes não lerem. Tem o professor de português falando para ninguém ler texto. Não. Mas é que o estudante já fica mais animado quando ele se depara com uma tirinha, porque ela condensa toda a ideia, né? É mais fácil de identificar. Né? Os dois são fáceis de identificar, porém a tirinha, como é visual, né? Tem uma ilustração, fica mais fácil. Fica mais fácil. E é uma das coisas que a gente ensina aqui, Ilana, é como interpretar as tirinhas, porque às vezes o estudante ele não percebe essa questão do humor, né? Que é o terceiro quadrinho. Geralmente ele traz esse humor, que é o humor irônico, aquela coisa de sarcasmo, né? Que é para poder estabelecer uma relação entre o que foi dito antes e qual que é a ideia que está... E até para trazer uma análise mesmo do leitor, né? Sim. Para você se refletir ali e falar, e agora, né? Então, que ele nessa daqui, o que você acha que eles estavam querendo falar, Ilana? Você faz alguma ideia? Contextualizando aí, quando a tirinha pronta para o Enem, o que ele quer dizer? Falar? Pode falar, não tem problema não, pode falar. Não lembra? Essa tirinha, eles estavam falando que era porque numa época aí ficou-se censurando demais os textos para o Enem. Né? Só não tarjava. Se pode falar disso, não se pode falar daquilo, não se pode falar... Então, assim, era um boato que rolava na mídia, no geral, né? Esse assunto não pode se falar no Enem, esse assunto não pode se falar... Então, a gente continua tendo ainda esse momento. Então... Assuntos mais polemizados. Exatamente, houve uma crítica que a tirinha quer trazer. Ou seja, tirinha pronta para o Enem é aquela que está toda tarjada porque não se pode falar nada. Não se pode falar nada. Uma coisa mais...
Olha. Né? Então você vê que é uma crítica pertinente. Sim, né? dentro do contexto. Dentro do contexto. E aí o estudante então percebe que a tirinha, ela, além dela ter essa função de trazer humor, né, quebra a expectativa e tal, ela também faz uma crítica social. Ela tem uma função social de criticar, de provocar reflexão em quem lê, né? Que eu achei super interessante. Eu gostei bastante, eu adoro tirinha porque eu acho que o desenho nos traz uma leitura muito mais singela do que a leitura por si. Essa relação semiótica, né, da imagem com a palavra faz a gente perceber melhor. Eu acho que a gente interpreta melhor, né? Eu gosto. Eu acho que é interessante mesmo. Aí vamos falar sobre um suporte aqui que é importantíssimo, ó, o blog. Olha aqui, ó. Um blog, em inglês, o blog, né? Ou então você vê que está escrito blog em português, né? Raramente se usa assim. Na maioria das vezes a gente usa mesmo a palavra em inglês. Com E no final, né? O E, na verdade, né? E. Como... A gente não costuma ver assim, né? Já adaptou mesmo a palavra do inglês para nosso idioma. Em inglês é blog, contração dos termos em inglês web e log. Diário de rede seria, né? É um sítio eletrônico, o sítio também é uma forma de falar em inglês, o que a gente chama de site, né? Sítio eletrônico cuja estrutura permite a atualização rápida a partir de acréscimos dos chamados artigos, postagens ou publicações. Estes são, em geral, organizados de forma cronológica inversa, tendo como foco a temática proposta do blog, podendo ser escritos por um número variável de pessoas de acordo com a política do blog. Isso é importante. Está vendo que quando ele fala ali em cima que ele é composto de postagens, publicações e artigos e que, numa forma cronológica, é inverso. O que é isso? Sempre mais atual vai estar na frente, né? Nos blogs, geralmente, você vê as matérias, sempre vai estar mais atual e você vai ter que ir voltando para pegar a anterior. Se você quer uma coisa muito antiga ou de 6 meses atrás, porque 6 meses a gente já acha que é antigo, né? Porque o atual sempre vai estar de cara, Vai estar de cara. Que é legal. É o news. É o news. É isso mesmo. Novidade. É isso mesmo. Vamos voltar para o texto? Então, muitos blogs fornecem comentários ou notícias sobre um assunto em particular. Outros funcionam mais como diários online. Um blog típico combina textos, imagens e hiperligações para outros blogs. Isso aí a gente chama dos hiperlinks, né? Páginas da web e mídias relacionadas ao seu tema. Então, às vezes acontece isso mesmo. Dentro do blog, ter os hiperlinks que vai ligar você a outros blogs que têm o mesmo assunto ou que vai reforçar aquele assunto. A capacidade de leitores deixarem comentários de forma a interagir com o autor e outros leitores é uma parte importante de muitos blogs. E isso é interessante mesmo. Geralmente o blog tem esse espaço. E eu adoro ler os comentários. Você vai para os comentários? Os comentários são... Eu adoro. Você sabe que é uma área complicada, né? Quem vai lá nunca mais consegue sair, né? Né? Os comentários. Sempre. Porque a matéria é ótima, mas os comentários é onde você percebe realmente a conexão do leitor com o autor. Aí você descobre de tudo, né? Ali. Gente, é complicado. Mas eu também sou assim. Mas também na hora quando a gente for dar a nossa opinião, né? Sim. A gente tem que fazer aí um filtro também. Né? Você consegue perceber como que esse assunto está sendo tratado, como que a sociedade... É um recorte pequeno ali, claro. Mas como que a sociedade trata o assunto que está sendo introduzido ali, né? Você tem o costume de eu também vou muito nos comentários. Aí, ó, eu trouxe um exemplo de blog, e aí tem um vídeo falando sobre esse blog, tá? Então, primeiro eu vou mostrar a característica do blog, que tá aí pra vocês, ó. Perceba que os blogs, eles têm essa cara mesmo, né? Tem aquele espaço lá em cima que são os locais onde você pode acessar, que tem os assuntos diversos, né, e tal. Esse aí é um blog do Museu da Pessoa, que é um museu ótimo. Tá? A ideia do Museu da Pessoa eu acho maravilhosa. Então tem o Museu da Pessoa, aí tem lá o Entenda, Explore, Educativo, são campos ali que você vai, abas, né, que você vai acessando para poder ter informações conforme a seleção. E aí a cara do blog é mais ou menos assim, coloridinha, tem essas letras maiores que é o destaque do nome do blog, aí tem os aqui, ó, é a home, né, eu peguei a home. Home, no caso em inglês, que seria a página inicial para nós, né? Não tem uma tradução, por exemplo, de casa, é a página inicial, é onde vai introduzir ali o objetivo do blog. E tem também ali do lado direito, mais acima, a gente percebe os ícones das redes sociais, né, que normalmente vem nos blogs. E eu também gosto de dar uma fuçadinha nessas redes sociais, eu gosto, né? Eu vou olhando tudo. Que é os que eu mais acesso dos blogs é quando eu vou viajar e aí eu procuro
quem já foi para os mesmos Sim, lugares, eu verdade, gosto bastante de pegar essas opiniões aí. As pessoas vão te dando aí algumas dicas de como se comportar, o que comprar, o que não comprar, o que levar, o que não levar. O clima, né? O Geralmente as clima. pessoas falam do clima. Mesmo a gente tendo o Clima Tempo lá no nosso aplicativo, mas é muito bom o que a pessoa viveu. Sim. Eu busco Bacana bastante aí mesmo. quando eu vou viajar, né? Dicas de lugares baratos. A gente sempre tá... Isso é sempre bom. Roupas baratas, Sim. lugares baratos. Isso é bom. Ó, desse blog aí do Museu da Pessoa, que aí vocês viram aí, ele vai falar sobre o que ele vai falar. Eu trouxe um vídeo, então, para vocês poderem assistir e perceber aí qual que é o conteúdo desse museu. Vamos lá. Imagina se a sua vida estivesse exposta aqui, neste museu. Minha vida, você pensaria. O que será que ela tem de tão importante para estar no museu? O Museu da Pessoa foi fundado no Brasil há 25 anos exatamente com esta ideia. Nossa memória é o que nos faz entender quem somos e, por isso, ela é o nosso maior patrimônio. Mas, se a nossa narrativa de vida é o que nos faz entender quem somos, o que será que aprendemos quando escutamos a história do outro? O Museu da Pessoa é um museu virtual e colaborativo de histórias de vida. Foi fundado com o objetivo de transformar histórias em fontes de conhecimento, conexão e compreensão entre pessoas. Com essa missão em mente, desenvolvemos uma metodologia de trabalho e, em mais de 250 projetos de memórias, fomos construindo o nosso acervo. Um patrimônio hoje de cerca de 60 mil fotos e documentos digitalizados e 17 mil histórias de brasileiros e brasileiras das mais variadas regiões, classes sociais, idades e profissões do Brasil. As histórias foram, em sua maioria, coletadas em entrevistas gravadas em vídeo, seja no estúdio do Museu da Pessoa ou em expedições realizadas por todo o país. É um acervo fascinante, que narra de uma maneira inovadora e intimista a história do Brasil nos séculos 20 e 21. Uma história múltipla e plena de emoções, vivências, interpretações. Tantas interpretações quanto são as histórias que coletamos. Hoje, de forma colaborativa, esse acervo cresce dia a dia com as narrativas enviadas em vídeo e texto pela internet. O Museu da Pessoa está permanentemente aberto à participação de toda e qualquer pessoa da nossa sociedade. Nosso desejo com esse museu é que você tenha uma experiência única, uma das experiências mais simples e preciosas que podemos ter, não apenas para entender a vida social, cultural e econômica do Brasil, mas, sobretudo, a de sentir-se e conectar-se como um ser humano. E aí, Ilana, o que você achou? Eu Me amei. diz. Legal, né? Curiosíssima. E aí, quando estava passando, eu fiquei pensando assim, quantas vezes você, estudante aí, já perguntou para sua mãe qual a história da sua vida, né? Sim. Pro responsável aí que você mora junto. Qual a história da sua vida? Será que você sabe aí tudo que quem mora com você aí? E eu fiquei pensando, poucas vezes, né, minha mãe comentou da história da vida dela e eu acho que nesse final de semana eu vou perguntar para ela. Então, e é legal Qual é a agora, história da sua vida? Gravar um vídeo e já deixar lá, porque aí os seus netos estão lá na frente, Exato. lá os seus, sei lá, quem que vai ser É depois sempre de bom você. deixar o registro. Falar assim, ó, eu não vou ficar mais ouvindo só historinha, eu já tenho gravado, que nem eu tenho de pessoas que são aí consideradas importantes, né? Mas que pra mim não é tão importante como seria a minha família. Então, né? porque com quem a gente vive, com quem está ali do lado, né? Mas eu achei maravilhoso. E assim, Eu adorei é a também. oportunidade das pessoas se sentirem importantes também. Às vezes as pessoas querem contar a sua história e talvez falte alguém para ouvir, né? E aí fala, meu... Falte alguém para além de perguntar. A ouvir, gente tanto sem tempo, né? A gente Sim. fala em tempo. É. E o tempo que a gente, né, com o nosso próximo ali, com o nosso achei maravilhoso. colega. Eu adorei também. Maravilhoso. Museu da Pessoa. E aí o legal, gente, é que nesse exemplo eu já trouxe o blog e trouxe o vlog também, porque o vlog quando você faz com vídeo. Então o vídeo, gravar o vídeo com aquelas inserçõezinhas, né, contando o que poderia ser falado no texto escrito, ser disposto no texto escrito, aí é o vlog, né? Então eu já trouxe os dois exemplos para vocês. E aí vamos falar então sobre ele. O vlog tá aqui, ó.
O videoblog, né, que chama, em inglês videoblog ou videolog, daily vlog, ou abreviadamente vlog, é uma variante de weblogs cujo conteúdo principal consiste de vídeos. Então a diferença principal vai ser essa. No blog ele tem toda aquela característica montada com imagens e o texto. O vlog ele vai ser basicamente em vídeo, com estrutura geralmente similar à dos weblogs e fotologs. Tem atualização, fotologs, lembrar aí que são a parte de fotos, né? Tem atualização frequente e constitui-se como um site pessoal, mantido por uma ou mais pessoas. Os vídeos são exibidos diretamente em uma página, como o YouTube, sem a necessidade de se fazer download do arquivo. Existem serviços de hospedagem, que é o alojamento, né, onde você coloca lá, posta o seu vídeo, gratuitos, que permitem que pessoas sem conhecimento de edição de páginas possam publicar seus conteúdos na internet. Os vídeos podem ser feitos utilizando câmeras digitais ou celulares com recurso de gravação de filmes, webcams, filmadoras analógicas ou digitais. Então é isso, o vlog ele está focado mais na questão do vídeo. Eu não costumo, mas é mais por conta de costume mesmo e talvez tempo. Né? A gente quer uma coisa mais dinâmica e o vlog você teria que limitar aí seu parar tempo para poder assistir um mesmo. pouco maior. Tem muita gente que faz sucesso com vlog ensinando coisas básicas assim, do dia a dia, né? Por exemplo, cabeleireiras que ensinam, dão toques aí sobre questões de corte, a própria maquiagem, cabelo, né? Maquiagem, tem muito. E aí eu fiquei pensando agora, né? a própria maquiagem. Tem pessoas que dão dicas de conserto de carro, de coisas, tem várias coisas. O YouTube é culinária também, inclusive. O YouTube é um setor que ficou muito famoso por causa disso também, porque as pessoas têm usado com esse objetivo. Cada canal é chamado de vlog ou não? Então, cada canal. Cada canal é um vlog. É o meu vlog, né? É o meu vlog. Então eu fiz o meu bacana. vlog. Tá, mas não precisa ser só o YouTube, você pode fazer que tem N. outros lugares que alojam. E a gente trouxe um exemplo aqui também de vlog. Eu vou rodar, é um vídeo bem grandinho, mas vou passar só um trecho para perceber como é que funciona o vlog aí para vocês. Fala aí pessoal, tudo beleza? Eu sou o professor Márcio Araújo, sejam bem-vindos ao Educação Física em Ação. Aqui no nosso canal a gente tem discutido os conteúdos da educação física escolar, a gente já aprendeu a importância de ter um estilo de vida saudável, vocês já sabem como o nosso corpo obtém energia através dos macronutrientes, já temos a noção de como o metabolismo está relacionado ao exercício físico, já sabemos quais são os principais padrões corporais, ectomorfo, mesomorfo e endomorfo. Na nossa última aula, vocês descobriram como que é possível montar um programa de treinamento para iniciantes. E na nossa última aula a gente vai falar sobre respostas hormonais ao exercício. A gente vai entender um pouquinho da importância que os hormônios exercem durante a nossa prática de atividades, durante os exercícios físicos, os esportes, enfim. Você vai saber por que é tão importante hormônios como cortisol, noradrenalina, adrenalina, GH, enfim. Então fica ligado na nossa aula de hoje porque ela é muito importante, é um tema bem legal, eu tenho certeza que vocês vão ficar muito impressionados como os hormônios exercem um papel tão importante durante o exercício físico. E a gente já começa direto falando sobre o sistema endócrino, a estrutura do sistema endócrino, que é composto por órgãos e glândulas que são responsáveis por secretar os hormônios no nosso corpo. E qual a função das glândulas endócrinas? As glândulas endócrinas liberam hormônios diretamente no sangue, que irão transportá-lo até um tecido para exercer um determinado feito. As glândulas endócrinas e seus hormônios atuam na regulação dos líquidos corporais e eletrólitos. E aí paramos, né? Como eu prometi para vocês, era só um trechinho, tá? Mas vocês têm aí o link no material, vocês podem acessar, assistir por completo, acessar o canal do professor e assistir mais vídeos que são interessantíssimos. O que a gente achou interessante é que a Ilana já estava conversando comigo ao assistir ao vídeo, que tem uma característica importante no vlog, né? Fala aí. Muito importante. Você tem que estar aí animado, né? A gente tem que estar aí condizente com o que a gente quer falar.
né, o nosso espírito, o nosso humor, né, tem que estar... Se a gente for falar de uma coisa triste, claro, a gente vai estar um pouco... mas se a gente estiver falando, né, exercício físico, atividade, então a gente tem que estar sempre animado. Do que tá falando, né? Exato. Do locutor. É isso. E então, uma das características de linguagem da proposta interlocutora do vlog é exatamente essa. Você tem que cuidar do visual, do local onde você vai fazer a gravação, dos equipamentos, e aí quando eu falo dos equipamentos, não é que você tem que comprar equipamento caro, mas tomar cuidado para que o equipamento consiga captar aquilo que você quer com qualidade. Exato. E também o ambiente onde você está, né, no geral, para poder todo esse trabalho que você está planejando ser eficaz, né? Você planejei um texto legal... Dá vontade de ver, né? Tem uma ideia boa, mas o vídeo não ficou legal, não dá vontade de ver, é verdade, Lana. E fora isso, tem a questão da sua manifestação, né? A manifestação dessa linguagem aí corporal, vocal, tudo. Ela tem que ser bem atrativa para poder chamar atenção, porque tem um monte de gente fazendo isso, né? A gente tem que ter um diferencial, o nosso texto melhor. É isso. O jornal impresso, que todos já conhecem, né? Eu nem vou precisar ler o texto todo, mas é o meio de comunicação que pode pôr na tela para eles, ó, só para vocês verem, que é o mais tradicional, né? Que é aquele que a gente os nossos avós, bisavós, eu e algumas pessoas aí ainda continuam acompanhando o jornal impresso, que é aquele que tem aquele esqueminha bem tradicional, né? O papel, a divisão por colunas, páginas e tal, falando sobre assuntos diversos, políticas, interesses sociais, moda, esportes, culinária e etc. Até uns 10 anos atrás eu assinava. Eu também já assinei muito jornal. Aí chegava em casa e tal, eu gosto do cheiro do jornal, eu gosto do papel. Eu gosto também do momento, né? Que tinha você muito pega, de parar para né, poder a ficar lendo xícara de café. Exatamente. E o jornal. Eu gosto bastante, mas eu aprendi isso. Só que eu também desaprendi. Na verdade, todos fomos engolidos por essa nova tendência que foi a questão da informática, da internet, né? E os smartphones. A tecnologia. A tecnologia ela trouxe isso digitalmente. Então, no jornal a gente escolhia com os nossos olhos e agora a gente escolhe com a nossa mão o que a gente quer ler, né? Mas o jornal, o livro físico, ele sempre tem essa coisa, essa peculiaridade que vai segurar a gente para sempre, né? Para terminar a nossa aula, a gente vai falar sobre os elementos que a gente se apropria aí e que a gente tem que observar quando vai cuidar do nosso texto e do nosso suporte midiático. Tá? Primeiro são os elementos linguísticos. Os elementos linguísticos, aí não preciso nem entrar muito, que são aqueles que estão ligados à questão da linguagem, né? Como recurso de expressividade, as figuras de linguagem, o estilo. Então você tem que pensar como que você vai construir o seu texto, quais são as frases, quais são as palavras, escolher bem as expressões e as palavras, porque você tem que transmitir uma mensagem e esse objetivo tem que ser alcançado através do uso dessa linguagem, tá? Os elementos paralinguísticos, aí que é como se fosse o contrário do linguístico, além do linguístico, é pensar qualidade de voz, né? Se a sua voz... Não é se a sua voz é bonita ou feia, tá? Porque aí se fosse assim eu não estaria nem aqui, né, Ilana? Eu pelo menos. É a questão de se a sua voz está adequada, se você está usando um volume de voz adequado, se você está sendo pausado, claro, né? Você não pode nem falar muito baixo, nem falar muito alto, você não pode falar nem muito acelerado, nem muito devagar, né? Então é essa a questão, a qualidade da voz. O ritmo da fala, pausa, risos, gritos, tudo isso são elementos paralinguísticos. Então eles têm que ser adequados, né? Se eles são colocados de forma adequada, tudo fica muito harmônico, né? É igual quando a gente... Por que você gosta de blog tal ou do vlog Exatamente. tal? Porque ela tem, né, aquela harmonia. Se você se identifica ali, né? Não adianta falar alto ou falar muito baixo. E se a pessoa chega falando rindo o tempo todo, né? Também, aí vai falar, pode nossa... ser até que o contexto seja esse. Mas não é legal, né? Não é você legal. Começou a rir demais. Ou chorando, né? Ou chorando demais. Também não dá. Tem que ou gritando demais. Então tem tudo isso. Que tem que se considerar. Elementos cinésicos. Os elementos cinésicos, eles estão ligados aos movimentos, gestos, expressões faciais. Então, às vezes, são aquelas coisinhas que a gente não presta muita atenção. Então, vai apresentar o trabalho lá para o professor e fica assim, né? Cabeça baixa assim. Tá lendo bem, tá falando de um assunto legal, mas não manifesta precisa se apresentar na expressão. Exato. E o reloginho ficou doido, já você tá vendo, você viu, né? Ele não tem jeito. Nosso tempo. Ele não perdoa. Eu deixei uma atividade de fixação para vocês aí, depois vocês acessem. Pensem aí no que eu coloquei para reforçar aí tudo que a gente aprendeu. Ilana, que prazer tê-la aqui.
Eu que Foi agradeço. ótimo. Eu agradeço o convite. Eu vou convidar de novo, com Convide certeza. sempre que eu aceito. E a gente vai falar sobre essas coisinhas aí legais do mundo digital. Gente, obrigado por ter participado, por estar assistindo. Espero que acrescente muita coisa para vocês aqui, o pouco que a gente falou nessa aula. E boa sorte aí no trabalho de vocês. Boa sorte, gente. Hashtag Obrigada Se Liga pela na Mídia. companhia. Tchau, tchau. Até mais.